Salvos pela graça. Pergunta 3. Quem são salvos pela graça? Agora desejo mostrar a você quem são aqueles que serão salvos pela graça, mas primeiro mostrarei quem não será salvo por ela. Quem não são salvos? 1. Não são salvos aqueles que são justos em si mesmos e não sentem necessidade de um médico. Cristo disse: os sãos não necessitam de médico. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2,17. Também não são salvos os ricos, como está escrito: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Lucas 1,53. Quando digo que os justos e os ricos não são salvos, não quero afirmar que estão totalmente excluídos da salvação, pois Paulo era assim. Mas o que quero dizer é que pessoas como elas não podem ser salvas sem que antes sejam despertadas para ver que necessitam ser salvas pela graça. 2. A graça de Deus não salva aquele que cometeu o pecado imperdoável. Já não há mais nada que possa ser feito por tal pessoa, senão apenas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10:26. 3. O pecador que persistir em sua impenitência e incredulidade até o fim será condenado. Lucas 13:3. 4. Aquele pecador cuja mente foi cegada pelo Deus deste século, de modo que a gloriosa luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandece sobre ele, está perdido e será condenado. 2 Coríntios 4:3. 5. O pecador que faz da religião uma capa para sua iniquidade é um hipócrita, e se continuar assim, certamente será condenado. Salmos 125:5. 6. Em suma, todo pecador que perseverar em sua maldade não herdará o reino dos céus. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 1 Coríntios 6:9. Quem são os salvos? Pergunta: mas que tipo de pecadores serão salvos? Resposta: todos aqueles que o Espírito de Deus trouxer ao Pai por meio de Jesus Cristo. Somente esses e ninguém mais pode ser salvo, pois se fosse de outro modo, pecadores poderiam ser salvos sem o Pai, ou sem o Filho, ou sem o Espírito. Entretanto, em tudo o que tenho dito até agora, eu não tenho sugerido nem mesmo minimamente que qualquer pecador seja rejeitado, porque seus pecados são naturalmente muito grandes. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar até mesmo o principal dos pecadores. Portanto, não é o tamanho dos pecados cometidos, mas continuar nesses pecados é o que realmente condena o pecador. Contudo, ao dizer isso, eu não me refiro àquele que pecou contra o Espírito Santo. As seguintes coisas evidenciam que não é o tamanho do pecado que exclui o pecador. 1. As palavras que antecedem o nosso texto citam certos tipos de pecadores que foram salvos pela graça, a saber, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, aqueles que viviam envolvidos em práticas pecaminosas e andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:2. 2. Isso fica evidente também quando lemos nas Escrituras que a vontade revelada de Deus é que muitos pecadores sejam salvos. A palavra de Deus registra a salvação de grandes pecadores, cujos nomes e pecados são mencionados para nosso encorajamento. Podemos citar alguns deles.
Você pode ler sobre Manassés, que foi idólatra, feiticeiro, perseguidor e se rebelou contra a palavra de Deus enviada a ele através dos profetas, e ainda assim esse homem foi salvo, segundo Crônicas 33:2. Você pode ler sobre Maria Madalena, em quem havia 7 demônios. Sua condição era terrível, mas ela foi salva, Lucas 8:2. Você pode ler sobre o homem que estava possuído por uma legião de demônios. Quão terrível era sua condição! Não obstante, por graça ele foi salvo. Marcos 5:1. Você pode ler sobre aqueles que assassinaram o Senhor Jesus e sobre como foram convertidos e salvos. Atos 2:23. Você pode ler sobre como os exorcistas tentaram invocar o nome de Cristo e foram salvos pela graça. Atos 19:13. Você pode ler sobre Saulo, o perseguidor, e sobre como ele foi salvo pela graça. Atos 9:15. Objeção. Você diz, mas eu sou um desviado. Resposta. O mesmo aconteceu com Noé, e ainda assim ele encontrou graça aos olhos do Senhor. Assim também foi com Ló, e Deus o salvou pela graça. Davi também se desviou, mas pela graça ele foi perdoado de suas iniquidades. Salomão cometeu alguns dos maiores desvios, e, no entanto, a sua alma foi salva pela graça. Pedro desviou-se terrivelmente, contudo, ele foi salvo pela graça. Além disso, para ser ainda mais encorajado, leia Jeremias 3, Ezequiel 36:25, Oséias 14:1. Então examine a si mesmo e se maravilhe com as riquezas da graça de Deus. Pergunta: mas como descobriremos quais pecadores devem ser salvos? Pois parece que nem todos os pecadores serão salvos. Além do mais, os exemplos que você citou não esclarecem essa questão, pois tanto existem grandes pecadores que são condenados, quanto grandes pecadores que são salvos, exceto aqueles que cometeram um pecado imperdoável. Resposta: é verdade que há grandes pecadores salvos e outros condenados, mas aqui está a resposta a essa pergunta. Aqueles que forem eficazmente chamados serão salvos. Aqueles que crerem no Filho de Deus serão salvos. Aqueles que forem santificados e preservados em Cristo serão salvos. Aqueles que diariamente tomarem a sua cruz e seguirem a Cristo serão salvos. Posso resumir tudo isso citando as seguintes passagens das Escrituras. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Marcos 16:16. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos 10:9. Se você for justificado pelo sangue de Cristo, então você será salvo. Romanos 5:9. Se você for reconciliado com Deus pela morte do seu filho, então você será salvo pela vida dele. Romanos 5:10. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2:21. Veja ainda essas outras passagens das Escrituras. Deus salvará o humilde. Jó 22:29. Tu livrarás o povo aflito. Salmos 18:27. Salvará os filhos do necessitado. Salmos 72:4. Salvará as almas dos necessitados. Salmos 72:13. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Salmos 86:2. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. Salmos 145:19. Mas, pecador, se realmente você deseja ser salvo, tenha cuidado com estas 4 coisas. 1. Tenha cuidado para não adiar o arrependimento. Esses adiamentos são perigosos e condenáveis. São perigosos porque endurecem o coração e são condenáveis porque a tendência deles é fazer você resistir ao tempo da graça. Salmos 95:7. 2. Cuidado em descansar nas palavras do Evangelho, mesmo que você esteja destituído do Espírito e do poder dele. Pois o Evangelho que vem apenas em palavra não salva ninguém, porque o reino de Deus, ou o Evangelho que salva, não consiste em palavras, mas em poder. 1 Tessalonicenses 1:4. 3. Cuidado para não ter apenas uma profissão de fé vazia e uma vida que provoca a Deus, pois essa é a maneira de fazer com que ele o rejeite em sua ira. 4.
Cuidado para que o seu interior e o seu exterior sejam iguais e que ambos sejam conformados à graciosa palavra de Deus. Esforce-se para ser como seres viventes, sobre os quais podemos ler no livro do profeta Ezequiel, cuja aparência e eles mesmos eram como uma coisa só. Ezequiel 10, 22. Eu o adverti quanto a todas essas coisas para que você não se contente enquanto seu coração estiver destituído do poder e do Espírito de Deus, pois sem ele você jamais será um participante da graça do Pai ou do Filho, e consequentemente a sua alma não será salva.